Olá pessoal, meu nome é Fabiano Alves, eu sou pastor e líder de louvor na Igreja Vineyard de Piratininga, interior de São Paulo. Eu estou aqui para a gente conversar um pouco a respeito de composição. Como um líder de louvor da Vineyard, eu sempre fui muito desafiado nesse assunto, porque a história dessa igreja chamada Vineyard, que começou nos anos 70 na Califórnia, e em relação à composição é muito forte. A nossa igreja nasceu de uma busca por Deus intensa, e nessa busca nasceram muitas canções que naquele tempo eles chamavam de simples canções de amor a Jesus. E essas canções se tornaram a trilha sonora do início desse movimento de igrejas. E nós herdamos isso. A Igreja Vineyard aqui no Brasil herdou toda essa história que há tantos anos já tem abençoado o mundo inteiro. Nós temos tantas canções que têm sido gravadas já em tantas línguas. Um exemplo dessas canções é Meu Respirar, que tem abençoado o Brasil já há tanto tempo e abençoou, é uma das canções mais gravadas em outras versões no mundo inteiro. E são vários líderes de louvor, vários compositores que passaram por esse movimento e que acabam ecoando sobre nós, que somos Igreja Vineyard aqui, somos compositores também. Essas canções são canções de intimidade com Deus, são canções congregacionais que servem à igreja, que servem ao período de louvor e adoração congregacional. É sobre esse tipo de composição, sobre esse tipo de coração por trás da música, que eu gostaria de conversar com vocês agora um pouco. Também como líder de louvor na Igreja da Vineyard, eu aprendi muitas coisas a respeito de características de uma boa música para a congregação cantar. Uma música que nós chamamos da música congregacional. No meu início como líder de louvor, eu acabei absorvendo muitas músicas da Vineyard que vinham lá de fora, de outros países. Eu fiz versões para o português de algumas canções aqui. Quebrantado também é um exemplo de uma música que nós traduzimos, ela veio dos Estados Unidos. E eu não tenho preconceito nenhum a respeito disso, porque apesar de eu estar falando aqui sobre composição, eu acredito que a Vineyard é uma grande família. Nós temos repartido as nossas ideias, as nossas teologias e também as nossas composições. É a primeira vez que eu escutei a música Quebrantado, foi um grande impacto no meu coração. Eu tive essa percepção que nós precisávamos dessa canção aqui, mas traduzindo canções como Quebrantado, experimentando várias canções da Vineyard aqui, ouvindo também a respeito desse assunto dentro da própria Vineyard, eu acabei adquirindo um certo conhecimento a respeito de o que torna uma música congregacional, o que faz uma música ser eficiente num período de louvor. Embora eu reconheça que eu não sou uma autoridade nesse assunto, eu estou aqui compartilhando com vocês apenas como aquele que tem 5 pães e 2 peixes na mão. Eu sou um compositor muito novo, mas eu creio que Deus pode sim multiplicar isso na sua vida, caso você queira se arriscar nessa grande aventura que é a composição. Então, aí vão algumas dicas rápidas sobre uma boa música congregacional. A primeira delas é que as boas músicas congregacionais são simples. Como John Wimber costumava dizer no início da Vineyard, são simples canções de amor a Jesus. Elas não precisam de muitas palavras, elas não precisam ser complicadas nas suas linhas melódicas, ou na tonalidade que você escolhe. Na verdade, se você parar para perceber as músicas que mais funcionam dentro das igrejas, provavelmente você vai perceber que são as mais simples. Então pense simples para compor, quando você quiser compor uma música que seja congregacional. Uma outra dica é: procure construir a letra de uma maneira que ela rime. Isso é uma dica, na verdade, que acompanha a poesia, que pensa de maneira poética quando você escreve. Por quê? Em primeiro lugar, isso facilita a memorização da canção, e também a rima ajuda muito na harmonia,
quando você, por exemplo, faz a primeira frase rimar com a terceira, a segunda com a quarta, né? Aquilo soa melhor, né? Aquilo cai melhor aos ouvidos das pessoas. Então a rima também, esforce-se nisso. É uma dificuldade muito grande, principalmente quando a gente está começando a compor, porque geralmente nós vamos escrevendo a letra pensando no conteúdo. E no fim a gente vê que as coisas não rimaram, eu tive muito esse desafio, mas eu encorajo você a fazer isso, é uma coisa que eu tenho tentado fazer também. Observe como as boas músicas também rimam e tente experimentar fazer alguma coisa parecida. Uma outra característica de uma boa música congregacional, eu não quero esgotar o assunto aqui, mas algumas dicas eu gostaria de compartilhar, é que ela geralmente tem um tema central, e você vai ver esse tema central sendo desenvolvido por toda a música. Um exemplo claro para mim é Reina em Mim. Nós cantamos muito essa música aqui no Brasil, ela também tem se espalhado por todo o país, e o tema dela é claro ali, ela fala sobre o governo de Deus na nossa vida. Da primeira frase à última frase você vai perceber esse tema, e ele é muito bem comunicado, as pessoas recebem isso muito bem quando estão cantando, entendem o que elas estão comunicando para Deus através daquela canção. Então não tente colocar muitos temas misturados dentro da mesma canção, isso pode trair, isso pode prejudicar a sua canção congregacional. E por último, pense em maneiras de escrever a mesma coisa de formas diferentes. Nós temos um assunto que na verdade é o mesmo. Nós falamos da nossa contemplação, da nossa adoração a Jesus, da nossa fé, do nosso amor por Ele, mas existem muitas maneiras. A própria linguagem poética permite que nós escrevamos, que nós busquemos maneiras diferentes de falar a respeito da mesma verdade. Então, às vezes o sucesso de uma música congregacional é uma frase que você conseguiu encontrar dentro de você, que fala a mesma coisa de uma maneira diferente, que vai ter penetração no coração das pessoas. Então, arrisque-se nisso. Busque escrever as mesmas coisas de maneiras diferentes também. Aqui, então, algumas dicas para uma boa música congregacional. Agora eu gostaria de deixar algumas dicas para os novos compositores, aquelas pessoas que querem começar a se arriscar, ou já têm feito algumas coisas. Eu também, como eu disse, eu também me considero um compositor novo, mas eu já fui ainda mais novo, e essas dicas me ajudaram muito nesse processo e continuam me ajudando, por isso eu gostaria de dividi-las com vocês. A primeira delas é que antes eu tinha a impressão de que cada compositor tinha um processo criativo padrão, e na verdade não funciona bem assim. Como um compositor, o que eu percebo é que existem vários processos criativos que acontecem, e isso depende muito do momento, do dia, da experiência que você está vivendo. Por exemplo, uma música que eu escrevi há algum tempo atrás, chamada Tua Voz, ela nasceu assim. Eu estava no culto uma vez, o nosso pastor estava pregando sobre o encontro de Moisés e Deus no monte ali, na sarça ardente. As palavras que Deus profere a Moisés mudam a vida dele, elas mudam o coração, o destino, a esperança, e vários outros encontros que Moisés então vai tendo com Deus, e ouvindo a voz de Deus, essa voz vai direcionando e guiando a vida dele. Moisés vai cedendo, vai se doando as ordens, as direções, aquilo que Deus fala com ele. Eu fiz as anotações dessa pregação e levei para casa, e eu tinha a forte impressão de que eu precisava escrever alguma coisa a respeito daquilo. Então no dia seguinte eu parei com as minhas anotações e fui colocando isso poeticamente, tentando distribuir isso numa canção, e nasceu então, numa manhã, a canção Tua Voz. Uma vez, um outro processo criativo também, uma vez eu estava no meu tempo de adoração pessoal ali, com Deus, tocando meu violão, cantando uma música que já existia, e de repente, num momento de adoração espontânea, eu estava já cheio do Espírito Santo, tomado, e cantando espontaneamente, eu comecei a cantar algumas coisas e repetir essas ideias, e expressar algumas coisas que passavam, algumas orações que passavam no meu coração, e a música veio pronta simplesmente. Se chama Tu És, essa canção também, e é uma das que mais
me abençoam quando eu estou no meu tempo de adoração pessoal, eu continuo usando essa canção, foi um grande presente de Deus. Uma outra maneira também, um outro processo, algumas vezes uma ideia melódica fica na minha cabeça, como se fosse um assovio, alguma coisa, e aí eu pego ali o instrumento, vou trabalhando aquela ideia também, e a partir daquela ideia, então, que eu vou pensar numa letra, ou pensar num tema para aquela canção. Então, existem vários processos, eu sei que não são apenas esses que eu citei, mas eu gostaria de apenas de deixar esse para vocês com o intuito de dizer, não pense que a música vai vir só de uma maneira para você, ela pode nascer de diversas outras maneiras. Uma outra dica para você, novo compositor, é a seguinte: na composição, a transpiração é mais importante do que a inspiração às vezes, porque muitas vezes a gente espera que a música caia no nosso colo pronta, e às vezes não é assim, às vezes exige um grande esforço. Na verdade, na maioria das vezes, é você trabalhar duro, é você gastar horas, é você se esmerar, é você se cansar de tanto trabalhar naquela canção e voltar a trabalhar nela no dia seguinte. Então, esforço é muito mais importante às vezes do que a própria inspiração no processo de composição. Outro conselho é leia muito, leia bastante. Eu ouvi muito isso no início e eu repito isso para vocês. Leia livros, é a maneira mais simples de você enriquecer o seu vocabulário. E o vocabulário é fundamental quando você vai escrever uma música. A outra dica é que você não despreze pequenas ideias. Muitas vezes surge assim uma frase, grave aquilo, registre aquilo, ou então tenha sempre um caderno de anotação ou um gravador que você possa constantemente anotar suas pequenas ideias. Não despreze de início, aquilo pode se transformar em algo maior, não vire as costas para ela apressadamente. Uma outra dica simples também mostre para os seus amigos de confiança as suas músicas, aquilo que você estiver escrevendo. Mesmo que nem você mesmo esteja muito convencido a respeito daquela canção. Eu já tive grandes surpresas fazendo isso. Músicas que nem eu considerava talvez tão legais, e mostrar para as pessoas e a resposta ser muito mais positiva do que eu esperava. Então tem amigos, podem falar a verdade para você, podem fazer críticas construtivas para quem você pode dividir e compartilhar a sua composição. E quando você tiver músicas também, começar a ter as suas músicas, uma outra dica é que você experimente essas canções em contextos menores. Lembrando que a gente está falando de música congregacional. Então, não leve direto, talvez, uma nova música sua para um culto grande, para uma reunião de muita responsabilidade. Experimente num grupo menor, num grupo caseiro, recolha feedbacks, ouça as pessoas a respeito, observe se as pessoas cantaram, se elas estão envolvidas na música que você está fazendo. Então, experimente em contextos menores. E, por fim, nunca desista. Às vezes, como eu já disse, a composição ela nasce muito mais pelo esforço do que pela inspiração. Tem canções que eu escrevi metade e ela ficou arquivada ali, quase um ano depois eu voltei a escrever essa canção e completei. Algumas canções que eu tenho, alguns nunca ouviam, outras canções que eu tenho, elas não passaram do grupo pequeno, ou não passaram de alguns amigos, algumas foram gravadas em CDs. Então, no processo de composição você vai ter várias canções, vários tipos de canções. Então, porque você escreveu uma música que não foi tão boa, uma música um pouco desajeitada, uma música que não funcionou, isso não deve ser motivo para você desistir de maneira alguma. Continue, persevere, porque eu sei que embora já hajam tantos compositores competentes no Brasil e fora do Brasil, oferecendo para nós canções maravilhosas, tem algo dentro de você que Deus deu, e Ele quer gerar isso, e Ele quer compartilhar isso com outras pessoas, e Deus pode te usar como um instrumento. Eu gostaria de contar uma história para encorajar você nesse processo, nesse desafio que é compor músicas.
que aconteceu comigo recentemente foi a respeito da música Tua Voz. Outro dia nós estávamos tocando ela com uma frequência muito grande aqui na igreja, e eu encontrei com uma irmã da nossa igreja numa loja da cidade, e ela me chamou na loja e falou: Fabiano, eu preciso contar uma coisa para você. Ela disse assim: sabe aquela música Tua Voz? E ela tentou continuar, mas ela não conseguiu. E ela parou por uns segundos e eu percebi que ela estava comovida, então eu fiquei calado esperando. E ela ficou alguns segundos e ela tentou reconstruir o entendimento dela, e ela disse: sabe aquela música Tua Voz? E de novo ela travou ali, logo depois, e ela começou a chorar no meio ali na loja, na minha frente, né? E eu fiquei muito comovido naquele momento. Depois dela chorar por alguns segundos, ela começou a dizer para mim o quanto aquela música fez diferença na vida dela, o quanto aquelas palavras, né, contribuíram para o relacionamento dela com Deus. E isso é impagável, isso não tem preço, né? Eu saí dali muito encorajado, né, a continuar compondo, a continuar me arriscando, me esforçando nesse desafio tão grande. E assim como Tua Voz, algumas outras canções, graças a Deus, o Senhor é tão bom que Ele tem, de maneira tão gentil, me usado para essa área. E se Deus pode usar alguém como eu, né, mais uma vez, eu digo para você: não perca tempo, não tenha medo, se esforce, procure ser esse instrumento e ser usado na vida de pessoas, né, com a canção que vai sair de dentro do seu coração. Deus tem muito para fazer através de nós, e a música, com certeza, é uma grande ferramenta para comunicar a vontade de Deus, o amor de Deus, a palavra de Deus para o coração das pessoas. Então, vamos encarar isso juntos.